Bom, gosto sempre de começar agradecendo, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade do nosso cantinho, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, aprendendo juntos, dividindo, né? O nosso conhecimento, o nosso coração, o nosso tempo, em nome de Jesus. E a gente começa esse estudo em nome do Mestre. E queremos sempre lembrar, né? A gente sempre lembra da nossa sala 1, local onde a gente direciona o que temos de melhor em nós, para que a equipe espiritual do nosso cantinho tenha sempre o material do nosso amor, né? Em favor de nossos irmãos mais necessitados. E assim, em agradecimento, oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Então, hoje nós estamos estudando as epístolas, né? As epístolas. Nós estamos no capítulo 7 da segunda parte do estudo, né? Onde Paulo realmente começa o grande trabalho dele das cartas, né, evangélicas, que são os documentos que chegaram até nós, né? Nós temos notícia de Paulo pelo Ato dos Apóstolos, né, no Novo Testamento, e pelas cartas, pelas epístolas, né, as cartas de Paulo a todas as igrejas que ele trabalhou, né? Foi interessante que essa ideia nasceu na oração dele para Jesus, né? E Jesus fala assim: usa a força do Espírito. E é interessante que nós estamos fazendo isso aqui, nós estamos usando a força do Espírito, da nossa boa vontade, do nosso desejo de aprender cada vez mais, né? Usando esse recurso hoje moderno, né? Agora, você imagina que naquela época a importância dessas cartas eram copiadas freneticamente. Chegava uma carta de Paulo, o pessoal já chamava os que sabiam, os escribas, né, os que sabiam anotar, imediatamente iniciava a cópia para distribuir para um, para outro, e aquilo era igual, como diz assim, a minha língua hoje embolou. O que a gente chama aqui de quando uma notícia se espalha muito rápido, né? Então as cartas dele eram assim algo esperada com ânsia e depois muito bem distribuída, né? É isso que nós estamos estudando agora. Muito bem. Então, vou pedir a Cláudia para dar uma lida para nós. Nós paramos aqui enquanto os judeus. Boa noite a todos. Então, vamos dar prosseguimento, né? Enquanto os judeus franziam o sobrecenho extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, sem poder disfarçar o sorriso bom que lhe iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Júnior Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De vez em quando, os gregos prorrompiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. É só para a gente lembrar, né? Os judeus da região fizeram acusações terríveis contra Paulo, né? Que ele era um feiticeiro, que ele ficava espalhando a mentira e tudo, e naturalmente isso foi levado a conhecimento do procônsul, né? Ele chamou, como era de hábito da época, abriu tipo um tribunal, né? Ele leu o libelo, né? Ou seja, as acusações,
e apresentou, e respeitou e tal. Depois foi ouvir o testemunho como era da cultura, né? O direito romano, inclusive, é o direito que nós adotamos aqui. Eu não sou advogado, mas eu ouvi falar, né, que nós adotamos os princípios do direito romano. A gente não usa o sistema americano, né, que é baseado em jurisprudência. Nós usamos o direito romano, que é baseado em provas, depoimentos e tal. Quem já passou por alguma situação no tribunal vive mais ou menos situações parecidas, né? Só que naquela época a violência imperava, o cara era condenado na hora, já levava a chibatada mesmo antes de que aconteceu com Paulo, 19 chibatadas, né? Naquela época o negócio, o bicho era feio, mesmo você sendo inocente, você apanhava, né? Mas só que aí nós estamos vendo aqui o andar do julgamento e a situação foi ficando difícil, né? Porque eles queriam que condenasse logo Paulo, né? E o Procônsul quis ouvir, né? E aí deu aquele comentário que nós vimos no início. Nós paramos nesse ponto aí, na hora que entra o amigo dele, né? O conhecido dele, o Tito, né? O romano, que ajudou a fundar as igrejas lá em Coríntios e tudo. Então é bastante interessante, né? Essa vivência aí, né? A Cláudia pode continuar. Só para lembrar, porque eu entrei de cara, né, sem dar explicação, fica esquisito para quem às vezes não participou da aula passada. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho, que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas, que a só controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada... Mas, saiu fora? Desculpa. Saiu. Só um minutinho. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Júnior Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. A autoridade recomendou piedade. Estabelecido enorme tumulto na escada longa, preparava. O tribunal, separava o tribunal. Não apareceu aqui. Ainda não? Não. Que separava o tribunal da via pública. Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: não nos preocupemos. Os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo. A exortação caiu em cheio sobre a turba numerosa e tumultuária. O efeito foi imediato, cessaram os rumores e os impropérios. Os últimos contendores paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia
foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto, por atenderem aos apelos de Paulo com extremos cuidados. Grandemente despeitados com insucesso, os israelitas da cidade maquinaram novas investidas, mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia a fim de atender a insistentes chamados de João. Aí tem uma nota de rodapé. Nota do autor espiritual. João iniciou suas atividades na igreja mista de Éfeso muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Na fundação definitiva da igreja de Éfeso, os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados, principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis. E no porto de Cencreia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. No entanto, os tecelões, chegados de Corinto, deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria.
Só um comentário, que esse trabalho depois, Paulo pediu a Lucas que fizesse. Foi quando ele montou, né, o Atos dos Apóstolos, que foi um trabalho do médico Lucas, né? Então é muito interessante isso. Lucas conversou diretamente com a Mãe Santíssima, né? Então é uma obra feita a pedido de Paulo, né? Que foi muito importante, porque quem mais conhecia Jesus do que a própria mãe, né? Conheceu todo o crescimento dele, a infância, quanta coisa que a gente ainda não recebeu, né? Existe um evangelho que é chamado Evangelho Apócrifo, de Frederico Lourenço, é um português, ele fez a tradução moderna do Velho Testamento, do Novo Testamento, e ele tem esse livro, você encontra no Amazon, Os Evangelhos Apócrifos, e tem o Evangelho de Maria. Eu tenho o livro digital, ainda não li, não sei comentar muita coisa sobre ele, né? Mas tem lá o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Tiago, tem bastante coisa interessante nesse livro. Eu ainda não li, mas eu acho que deve ter muita coisa sobre a infância de Jesus também, que é a mãe, né, é o que é chamado Evangelho de Maria. Se ele é apócrifo, significa que ele pode não ser verdadeiro, não é reconhecido pela igreja, né, que validava, né? Todo esse evangelho que nós estudamos aqui foi validado pela Igreja Católica, né? E, e a cultura é essa, né? Então a gente não sabe, né? Mas basta a gente ler. Nós temos bastante fundamentação para poder avaliar o Evangelho, né? Nós já temos os estudos de Kardec, nós já temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já temos muita coisa trazida pela espiritualidade no Consolador Prometido, que nos dá base para poder ler esse livro com sabedoria, né? Sabendo separar o joio do trigo, né? Como se diz. Então, acho que é interessante para quem tiver interesse e tudo, quer dizer, tem muita coisa rica ainda à espera, né, de nossa dedicação e estudo. Então, só esse comentário. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde, os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo, prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrassem novamente a seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém, para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas.
Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo, muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos. Tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. O ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo. Dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipátride, por exemplo, comentavam as epístolas, frase por frase. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Antioquia da Psídia sumariava dificuldades. Icônio reclamava novas visitas, Bereia rogava providências, Corinto carecia esclarecimentos, Colossos insistia por sua presença breve, Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. Terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarcenses para as realidades do Evangelho. É interessante, né? Porque Paulo, quando esteve na Grécia, que é essa região que ele está indo, ele era muito comum na Grécia, né? Você ir para a praça pública, né? E falar, né? Você subia numa certa altura e começava a falar, discursava, e as pessoas iam se aglomerando em volta. Aí Paulo de Tarso, quando ele esteve lá a primeira vez, ele fez isso, né? Enquanto ele estava falando do Cristo e tudo, mas quando ele começou a falar em vida após a morte, em reencarnação, né? Não com essas palavras, naturalmente, mas citando a questão da vida eterna, né? Questões como a ressurreição do Cristo, aí o pessoal desinteressou, que era uma sociedade extremamente materialista, né? E agora ele voltando novamente, ele encontra pelo próprio trabalho de acolhimento dos mais necessitados, pelo esforço, né? E a gente vê muito parecido assim, o Chico, quando iniciou a tarefa dele, foi muito questionado, né?
a tarefa mediúnica dele e tudo, mas na medida que o trabalho assistencial, o trabalho de socorro aos mais necessitados foi se tornando, ele é respeitado por todas as linhas religiosas, né? Os católicos, protestantes, evangélicos, todo mundo respeita. E aconteceu isso com Paulo também, porque por isso que Kardec deixou muito clara a legenda, fora da caridade não há salvação. A gente precisa compreender isso com muita profundidade. Porque o que nos mantém funcionando é a tarefa do amor, é a tarefa da caridade. É isso que sustenta um centro espírita. Não é recurso material, não é doação de dinheiro, não é o poder econômico, é a nossa capacidade de atendimento fraterno, né? E cada centro vai atender fraternalmente dentro da necessidade ali da sociedade. Paulínia tem sua característica, onde o Chico viveu, Uberaba, é extremamente pobre, que são assim, não existe indústria como nós temos aqui em São Paulo e tudo, então, lá são os grandes fazendeiros, os grandes latifúndios, então, a necessidade material naquela região, na época do Chico, era muito, hoje eu não sei, mas na época que o Chico esteve lá, porque eu estive estudando, ouvindo as pessoas que conviveram com ele, era muito grande. Então, todo centro espírita, ele precisa ter por base isso que o Paulo fazia nas igrejas. Você vê o sacrifício de Pedro, né, todo aquebrantado, já de cabelos brancos, lembrando que naquela época, um homem de 40 anos já era um idoso, né? Não se vivia muito naquela época. Não tinha antibiótico, não tinha tratamento médico, não tinha nada. A gente contava com isso que eles estão fazendo, a Casa do Caminho. Não tinha Casas do Caminho até antes do início desse trabalho. Então, você vê, gente, o Cristo ensinou a base muito claramente. Paulo viveu isso, Paulo, Pedro, né? E João Evangelista, o próprio João Batista, quer dizer, a gente vê a importância disso no nosso centro espírita. E a gente tem o apoio da espiritualidade em função disso. E tem também no nosso trabalho, por exemplo, no nosso cantinho, o apoio ao irmão necessitado desencarnado, que acontece nas reuniões mediúnicas. E aconteceu um problema muito sério dentro do movimento espírita brasileiro após a pandemia, e muitos centros pararam com o trabalho de assistência mediúnica. Graças ao bom Pai, à boa vontade de quem vive ali no nosso cantinho, né? Nós não paramos, né? Mesmo durante a pandemia, a gente manteve as reuniões, os estudos, mesmo que não houvesse manifestações. Tão logo foi possível voltar, voltamos. Esse é um tipo também de trabalho que dá muita sustentação ao centro espírita. Então, é muito importante a gente ver como que foi construída a base, né? E as cartas de Paulo, gente, quando a gente está lendo uma carta de Paulo, é algo assim, ela foi tão estudada, tão manuseada, que a gente sente essa energia que essas cartas trazem, de amor, está embutido ali naquelas palavras. Mesmo que tenha sido traduzido, nós não estamos lendo no judeu, mas a energia, o amor que Paulo colocou naquela carta, naquelas palavras, se reverberam na eternidade. Eu estou falando algo assim um pouco poético, mas leem com o coração. Pega uma carta de Paulo, principalmente as cartas romanas, são as cartas assim, bastante ricas, que já há um amadurecimento da vivência de Paulo quando ele vai escrever os Romanos, né? É muito interessante a gente ler com o coração, sentir a energia, né, milenar que essas cartas trazem. Pelo menos para a minha pessoa, em alguns momentos, eu costumo sentir isso. Bom, o Genivaldo chegou aí, né, Gê? Boa noite. Boa noite, Antônio. Deixa eu te falar, na reunião passada, o Genivaldo, o Faustinho comentou da gente dar uma retornada. Eu toquei o barco aqui, estava esperando, dar uma retomada naquele momento que Paulo de Tarso, ele foi, aquele instante, né, Faustinho? Que Paulo foi levado ao plenário de julgamento, né? É isso? Vocês voltaram. Esse primeiro julgamento está acontecendo aonde? Lá em Jerusalém?
Não, é aqui nesse capítulo das epístolas, né? Tem aquele momento que Sóstenes convoca, né? Os israelitas convoca Paulo, chama Paulo de feiticeiro e tudo. E como é a tradição lá, a primeira coisa que ele leva é 19 chicotadas, né? Chibatadas, né? Como se diz aqui no texto. 39. Isso. E o Fausto comentou assim que aquilo foi uma coisa que precisaria de uma reflexão mais profunda e tudo. Por isso que eu estou tocando nesse assunto, eu estava te esperando. Deixa eu ver se o Faustinho está aqui ainda. Está. O Faustinho, meu filho. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Então, estou lembrando de um pedido seu, né? Vou dar uma voltadinha lá. Deixa eu dar uma caminhadinha para trás. Hoje eu estou acompanhando aqui pelo celular, porque eu estou com uma visitinha aqui. Então, você já viu, né? Ah, tá. Está bem acompanhado. Agora está os três aí com você. Está tranquilo, então. Está muito tranquilo. Eu vou voltar lá. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Só um segundo. Acho que foi no início. Não, logo ali no início. O Faustinho chamou a atenção e foi realmente assim. Aqui, mais para trás. Quase no início. Aqui, ó, Paulo ouviu a voz de prisão. Isso. Nesse ponto aqui. Com extrema serenidade, não é, Faustinho? É aí mesmo, né? Vamos em frente. Vamos ver aqui. Aí, por favor, Fausto, se você quiser dar um toque na hora aí, quem estiver lendo e tal, tá? Parar, interromper. Só um minutinho, que eu acho que ele agarrou aqui. Quer que leia de novo? Bom, você faz favor? Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a Assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, em um apelo solene e comovedor, bradou alto: Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Essa frase, gente, ela é muito importante para a gente refletir sobre ela. No momento que a gente assume, né, ter Jesus como modelo e guia, vai vir o momento do testemunho. Né? Ah, você levar a chibatada? Não, gente. É o testemunho de paciência com aqueles que convivem com a gente. É o testemunho do verdadeiro perdão. É o testemunho da verdadeira indulgência. É o testemunho da caridade, né? E muitas vezes a gente esquece de dar o exemplo, né? O testemunho pode ser chamado também de exemplo. Dar o exemplo que a gente ensina muito mais o evangelho pelo exemplo do que pelo falatório, né? Pelas palavras. Então, esse foi um ponto também que eu achei assim, bastante importante, né? E nós vamos ser chamados, viu, gente? É no trânsito, é com aqueles que a gente tem dificuldade de convivência, é com os vizinhos mais difíceis, é na relação de trabalho, né? Então, a gente presta bastante atenção nesse comentário de Paulo. Claro que o testemunho de Paulo é algo que a gente está muito longe de ter estrutura para isso, né? A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Sempre sereno, ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: Estou pronto. Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Alguns cristãos protestaram,
Os portadores da ordem de Gaio revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz mais alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Uma coisa interessante, né? A gente, por exemplo, sempre, assim, vamos supor, sempre que a gente era contestado, a gente reagia, bravo, aquelas coisas assim, reagia. A gente vai conhecendo o Evangelho, vai fazendo um esforço e começa a ter um comportamento diferente. A pessoa te agride, critica, você fica calado, fica tranquilo. Aí a pessoa assusta, porque ela está acostumada, ela está esperando a sua reação. Você não tem a reação, aí a Bíblia fala assim, você não vai falar nada? Isso acontece. Isso é muito interessante. Estou falando de experiência própria, porque eu era, antes de conhecer a doutrina e tudo, extremamente explosivo. De um do dia para a noite. Mas eu tinha um colega de trabalho que eu tinha muita dificuldade com ele, ele me provocava o tempo todo e tal, e eu fui aprendendo a lidar com aquilo. Eu falei, essa é a minha prova, né? E uma vez ele falou de bobadeira que não me tocou mais, eu fiquei na boa, né? Eu não tocou mais, porque o problema é eu que tenho que saber de mim, né? A opinião da pessoa, né? Você não veste a camisa, você não faz isso, faz aquilo, eu vi tudo caladinho. Falei, tá bom, tá certo. Né? Pensei comigo, tá certo. Fiquei sentado olhando para ele, aí que deixou ele desconcertado, virou, você não vai falar nada? Você parece um tonto e tal, me provocou mais ainda, eu continuei quieto, agora eu vou falando. Falar o quê? É sua opinião, o que eu posso fazer? Então, é muito interessante que assim, você começa a chocar, porque você está mudando e incomoda muito, inclusive os desencarnados que acompanham a gente. Incomoda. Né? Eu lembro que a pessoa que estava me acompanhando me ajudou muito, ele comentou comigo assim, ele me chamava de seu Porto. Então, assim, Antônio, seu Porto, né, que ele me chamava, seu Porto. Alguns vão ficar com você, outros não querem mais, vão embora. É interessante isso, a gente muda a companhia espiritual também, à medida que o Evangelho entra nas nossas vidas. Por isso que é importante. O Evangelho precisa assim, aprender um dia, no dia seguinte já está praticando, vai fazendo um esforço. Né? O Paulo está mostrando, e agora ele está dando um grande exemplo. Né? E ele estava esperando dele uma reação. Né? Ele foi um doutor da lei, extremamente rígido. Não é? O Saulo não era assim? O Saulo vai explodir. O que o Paulo fez? Ele deu a mão e falou assim, pode levar, né? Me leva. Então, é algo muito, muito, muito interessante. Ô, Fausto, por favor, meu amigo. Então, Antônio, veja bem, olha, como ele descreve. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem, Antônio? Estou ouvindo bem, porque meu som estava baixo aqui, eu estou aumentando o volume um pouquinho. Tá. Estou ouvindo bem. Veja, olha, com toda essa conturbação que Paulo estava vivendo, deixou muito claro a serenidade dele para todos que estavam ali ao redor dele. Mas e o lado espiritual disso? Não. O quanto que ele não devia estar amparado por essa serenidade dele. Veja, ele não julgou nenhum ato que foi feito contra ele ali. Não houve inconformismo da parte dele, não houve julgamento, ele simplesmente ficou sereno. E aí ele fala aqui, né, por último, irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus. Estamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou digno. Digno de quê? De ter essa serenidade, de ter essa fé, essa confiança, essa leveza no coração. É digno de dar o testemunho, né? Falso. Digno de dar o testemunho. Será que a gente consegue ser desse jeito hoje? Algumas coisinhas já, viu, Falso? Acho que você consegue. Nós aqui Então, conseguimos já.
Tem Algumas até, coisas. essa passagem me fez lembrar aquela do Gandhi, que o Haroldo contou, né? É. Que eu comentei terça-feira, inclusive, que o Gandhi vinha vindo, e o soldado bateu nele, ele caiu. Quando ele levantou, ele bateu de novo, ele caiu. Ele falou assim: quem que te ensinou a ser covarde assim? Ele falou assim: esse homem que está nessa cruz no seu pescoço. Eu. Não, essa passagem o filme Gandhi é um filme antigo, vale a pena assistir, viu? Ele não é um filme de objetivo evangélico, mas mostra muita coisa da beleza de Gandhi, né? Então, e aqui ele deixa bem claro isso, né? Porque se você levar como ponto de partida o fato de ele estar sendo algemado, de ele ser preso, de ele sofrer essas agressões, isso no plano terreno. E também no plano espiritual isso aconteceu. Porque muitos ali estavam provavelmente rindo, esperando uma reação dele. Uhum. E qual foi, não a reação, mas qual foi a ação do Paulo? Sem demonstrar a mais leve revolta, chamou em voz alta. Então, são coisas que a gente precisa pegar. Né? A gente precisa aprender a chegar nesse ponto, praticando. Você sabe, Fausto, tem um livro da Joana de Ângelo que chama Plenitude. E ela dá uma dica para a gente ir desenvolvendo isso. Ela falou o seguinte: quando você está tendo uma pessoa que você está tendo muita dificuldade com ela, imagina que ela é sua mãe, né? Que ela é sua mãe, e que ela está passando por um dia difícil. Sua mãe está passando por um dia difícil. Por isso que ela está agressiva naquele dia, está tendo assim, alguma coisa mais difícil com você. Mas como você está vendo aquela pessoa com sua mãe, você vai agir como um filho, como você agiria com a pessoa que você ama, que você respeita, né? E ela comenta que é interessante a gente fazer um exercício mental, né? Para a gente poder lidar com pessoas que trazem dificuldade na nossa convivência. Eu achei interessante, porque nós não temos ainda a estrutura de um nível de um Paulo de Tarso e tudo, mas nós vamos chegar lá um dia. Quanto tempo vai levar, eu não faço ideia. Mas precisa do exercício, precisa da vontade da gente fazer essa mudança. Porque a gente se irrita muito com as pessoas, né, gente? A gente se irrita, perde paciência no trânsito, perde paciência em casa, perde paciência com um amigo. E, e como é que vai ser, né? E hoje em dia, É, assim, está muito agitado as coisas. Não sei se vocês têm observado isso. O ambiente, de uma maneira geral, as pessoas estão se sentindo, não sei, né? Até hoje estava comentando com a Cláudia, né? Estava fazendo uma caminhada, foi ontem, né, Cláudia? Uhum. Uma pessoa desceu, que duas, né? Foi duas ou três pessoas desceram desembestada de carro dentro do condomínio, que tem um monte de cor, o Genival já teve aqui, você já teve também. Uma pessoa descer desembestada aqui, ela tem que estar muito atrapalhada mesmo, né? E não foram três pessoas. Assim, no horário do almoço, a pessoa deve estar atrasada, deve estar com algum problema, alguma coisa, né? Mas bota em risco a vida de criança, dessas coisas. E não para pensar, não. Né? Na hora que acontece, é aquela dificuldade. E a gente tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com essas situações na nossa convivência com estranhos até, né? É um momento assim da gente buscar essa serenidade, né? Que Paulo está demonstrando numa situação extrema, né, gente? Muito interessante. e aí, e ele, nesse contexto, repara que ele, pelo menos, não comentou aqui, não deu transparecer que ele tenha feito algum tipo de julgamento, Não. né, de algum questionamento, né, como, por que vocês estão me prendendo? Por que vocês estão fazendo isso? Qual é o motivo? Ele não, simplesmente ele fica sereno, É, né? Ele fica sereno.
Aí, se você levar em consideração, por exemplo, as palavras de Jesus para Saulo, Saulo, por que me persegues? É, Qual é a diferença de uma para outra, né, de uma situação para outra? Uma, ele quis chamar aquele espírito encarnado a uma razão, né? Quis despertar nele uma coisa que estava lá escondida, que talvez ele não. E aqui não. tem que E aqui ele lembrar, não faz isso. Ele simplesmente demonstra serenidade, ou seja, fé, confiança em tem que todos que lembrar ali estão que Paulo, no plano, no plano superior, em Jesus. Fausto, tem que lembrar que Saulo defendia Deus, né, dentro da compreensão de Moisés, ele defendia Deus de um idente, dentro da visão dele. Ele estava ali, ele estava só equivocado. É, E a hora que Jesus chama ele, fala assim, Paulo, para lá. Você me persegue, eu também é como seria no dia de hoje, né? Desembucha. desenvolvo. Espera lá, nós estamos do mesmo lado, nós amamos o Pai da mesma forma. Só que a gente aprendeu a amar o amor do Pai, né? O Pai é amoroso, o Pai não é um guerreiro como o povo judeu imagina, né? Ele não é ferro e fogo, ele faz a mudança pelo amor. Aí foi porque você falou, Saulo, né? Ele, Por que ele persegue Saulo? viveu isso, né? Ele viveu isso e está repassando para os outros. E Está ele dando agora ele é digno de dar o testemunho agora. É muito bacana. E nós vamos passar por isso, gente. Não tem escapatória, viu? Quem tem que seguir o Cristo vai ter que dar o testemunho que aprendeu o Evangelho. Coisa simples, ninguém vai levar chibatada, não, pode ficar tranquilo, né? Mas a gente vai ter que dar na nossa convivência, na nossa vida, no nosso trabalho, né? Digno vem de dignidade, né? É, Que Jesus veio nos acolher, né? Nos consolar, muito bom, Faustinho. Foi bom você ter pedido para a gente voltar. Continua, né? Pode continuar, Fausto? Pode. Vamos lá, então. Grande serenidade estabeleceu-se então na Assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Áquila e a esposa dirigiram ao apóstolo um inovidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação dos 39 açoites. Ô, Genivaldo, eu acabei falando 19, é 39, o negócio é pior ainda, é 20 mais, né? Por que o cara, antes de ser julgado, ele já dava essas burdoadas nele, o Genivaldo? Porque você bater no rosto de uma pessoa é o desprezo, seria assim, um assinte, né? O rosto você nunca toca. Os açoites eram aplicados nas costas, né? E você bater no rosto, mas esbofetear uma pessoa é demonstrar, né? O seu desprezo por ela, o desapreço, né? É um desrespeito total. Cuspir no rosto também, né? Uhum. É como se você tivesse, de alguma forma, destruindo a pessoa, né? Por isso que, geralmente, os suplícios, eles não, mesmo os mais terríveis, né, não se marcavam no rosto. E quando acontecia alguma coisa desse, seria por um crime, assim, extra, hediondo, né? Seria uma marca de uma... que a pessoa ia carregar para o resto da vida. Você carrega o rosto, né? É a primeira coisa que você apresenta, né? Os A pergunta escravos, é... os escravos geralmente, eles faziam isso para marcar mesmo, né? Para quebrar a autoestima, para quebrar... A pessoa ia se sentir no lixo, né? Não tinha mais resistência, né?
Desculpe, você ia perguntar alguma coisa. Não, a pergunta é o seguinte, porque, por exemplo, Paulo não tinha sido julgado ainda, ele é atirado ao fundo de uma enxovia, né? E já leva o suplício de 39 açoites, por exemplo. Depois do julgamento, tudo bem, né? Eu acho que se a pessoa for condenada, tudo bem. Tudo bem, entre aspas, né? Mas ele, antes de ser julgado, já levava o flagelo. Amarrado, né? É você cumprir a sentença antes de ter sido julgado. É os abusos, né? Os abusos de autoridade que sempre fizeram parte, né? Isso não tinha base em nada do Velho Testamento, da lei de Torá, nada não. Isso era maldade mesmo, né? É maldade. Quem recebia o encargo de exercer a justiça, que era o preboste, né, ou o juiz, era algo que como se fosse sagrado, né? Por isso que o símbolo da justiça é a balança em equilíbrio. Você, de alguma forma, ultrapassasse isso, se transformaria numa vingança. E você seria indigno e amaldiçoado, né? Perante Deus que te colocou essa tarefa em mãos, né? De distribuir a justiça. Hoje em dia a balança está jogando fora, viu, Genival? É. Tá. Mas tudo bem, você não vem ao caso. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho, entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas impiedosas. Debalde os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina no mundo interior, que Deus concede a seus filhos depois das lutas acerbas e incessantes, por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzir a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo, a impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos, depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu seu primeiro grande êxtase. Não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Essa parte aí agora é só mesmo. Olha, né? nossa, isso, Antônio, isso é uma. Esse último pedaço, essas 3 páginas que voltou, isso se coloca no lugar dele. Nossa Senhora. Não, veja, olha, como é que eu vou dizer? É um vitorioso, né? Então, essa fé que ele tinha, essa confiança, né? Esse sentimento todo,
de estar... Porque ele estava ali sozinho. Ele foi castigado, sofreu as agressões, sofreu agressões verbais, sofreu agressões físicas. Ah, mas... mas... Ah, pensa bem. Dormiu. A gente hoje se incomoda, às vezes, por umas coisas ditas, por palavras que a gente fica pensando, raciocinando. O que o Evangelho fala sobre isso? Por que deve ser assim? Por que deve ser daquele outro? Gente, ele foi açoitado. Ele se manteve numa serenidade, ele se manteve numa fé, numa confiança em Cristo, que ele passou tudo isso não só com resignação, mas com compreensão, com tolerância, com amor, com bondade, com perdão. Ele passou tudo isso de uma maneira em que isso sem ele ter praticamente conhecido e ter vivido o que Jesus passou. Só do que ele ouviu falar, só do que ele aprendeu, só das coisas que ele viveu. E o que ele viveu é o que nós hoje não aguentaríamos. Imagina hoje, se você não tivesse mais nada, você passasse a ser uma pessoa que fosse andar, porque você perdeu casa, você perdeu família, você perdeu tudo, você está sozinho. É. Então você conhece então, vamos lá, você conhece o Genivaldo, você conhece o Bruno, você conhece o Eduardo, e aí quando você vai na casa deles, você ouve uma palavra boa, outro você ouve uma palavra de desgosto, outro você ouve um aperto de mão, um abraço, né? Foi isso que ele viveu. O próprio pai. E aí ele se vê nessa situação. Então, não é só um texto emocionante, mas é um texto para se refletir. E se fosse eu? E Isso aí, tivesse Fausto. passado por isso? Imagina, olha, vamos pegar um exemplo bem simples. Aquela moça lá que foi condenada a não sei quantos anos de prisão lá porque escreveu um batom lá. Né? É. 2 anos de cadeia já, agora está em casa com o Torneio Ferreira. Perdeu uma mulher que ela escreveu. Então, esses textos, esses últimos 2 parágrafos aí, a gente precisava ver bem ele para ver se isso entra dentro da gente. Se a gente fortalece a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vontade de procurar seguir um caminho parecido com o do Paulo. A gente não pode esquecer nunca, Fausto, é uma coisa importante, que nós somos um espírito eterno, temporariamente vivendo a experiência da carne. A verdadeira situação nossa é de espírito. E a gente precisa compreender isso com profundidade. Só se compreende isso estudando com profundidade as obras de Kardec, né, que fala do mundo espiritual, e as obras de André Luiz. Compreender aonde nós verdadeiramente vamos viver, eternamente. E num processo evolutivo constante. O Cristo está em processo evolutivo, já é um espírito de luz e luz e luz. Ele continua evoluindo e todos nós vamos fazer esse caminho. Agora, a gente se apega muito
a essa experiência material e se perde. Que a gente, quais são os motivos da gente perder a estribeira? Não, fala isso por mim mesmo. É só bobagem. É só coisa boba. Ó, o que nós lemos no Evangelho na terça-feira? Uhum. Vinde a mim, vós, Estás aflito. os mansos e pacíficos, e os brandos. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que lhe herderão a terra. Bem-aventurados os pobres de espíritos, né? E viveu isso nesse pedacinho narrado aqui. Ó. É, Não mais ouviu o sarcasmo dos algozes inflexíveis, sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Fausto, vou ter que dar uma paradinha aqui, nós já passamos 2 minutos do horário, que esse assunto, se ficar, nós vamos longe, né? Então, toca Hoje, o barco. vamos tocar, e semana que vem a gente dá mais uma pincelada, uma fechada, se o pessoal quiser, né? Se estiver de acordo, e a gente vai adentra nisso aí. Vou dar uma paradinha, viu, o Genivaldo, na gravação, tá? Só um minutinho, para a gente abrir a gravação do estudo, eu já vou colocar a sua apresentação aí, tá?